Bora construir o círculo trigonométrico para você arrasar aí nas suas atividades? Então, eu já desenhei aqui o círculo e fiz as duas retas que são perpendiculares. Então, já faz aí também e vem me acompanhar. E para continuar a construção, nós vamos utilizar um transferidor, tá? Para ficar corretamente ali e não ficar fazendo só um esboço, tá bom? O que eu tenho no círculo trigonométrico? Para que serve o círculo trigonométrico, você está perguntando? Ele nos auxilia nos cálculos de trigonometria, que você utiliza bastante. Então, vamos pensar aqui. Um círculo trigonométrico, podemos pensar como um relógio. Vamos comparar com um relógio. Só que o relógio, ele anda no sentido horário. O relógio anda aqui, né? Os ponteiros do relógio. O círculo trigonométrico, ele é no sentido anti-horário. Então, portanto, ele começa aqui, 0 graus, vamos pensar assim, 0 graus, e ele anda no sentido anti-horário. Muito bem, se ele percorrer a volta completa daqui até aqui, ele percorreu quantos graus? 360 graus. Então, percorrendo a volta completa, 360 graus. Tá, Giz, mas e esses outros pontos? O que você já sabe? Esse círculo trigonométrico que tem 360 graus a volta completa está dividido em 4 partes iguais. Logo, cada parte tem quantos graus? 90 graus, não é? Então, daqui até aqui, se ele percorrer esse pedaço, esse arco aqui, ele percorreu 90 graus, ok? Ó, aqui as retas são perpendiculares, elas se encontram formando ângulos de 90 graus. Daqui até aqui, ele percorre mais quantos graus? Mais 90 graus, ou seja, ele chega em 180. E olha aqui também, ó, 0 até chegar a 180, ó, deu meia volta, certo? Agora, de 180 mais 90, vai percorrer quanto? Aqui vai ser 270 graus. E 270 mais o 90, que esse arco aqui mede 90, vai ser 360. Bom, aqui então é o básico. O que mais que você deve saber aqui do círculo trigonométrico do básico? Que nós temos 4 quadrantes. Primeiro quadrante, então aqui eu tenho o primeiro quadrante, vamos escrever aqui. Primeiro quadrante, como ele anda no sentido anti-horário, segundo quadrante, aqui terceiro quadrante e aqui o quarto quadrante. Ok, Giz, então aqui são as informações básicas, eu preciso saber dos quadrantes para resolver os exercícios, para localizar as razões trigonométricas dos quadrantes para saber o valor de cada uma. Perfeito. Então agora vamos começar a marcar. Vamos marcar no círculo trigonométrico agora os múltiplos de 30, tá? Então vamos marcando de 30 em 30. Então já está marcado 0. Então eu vou pegar o meu transferidor e vou marcar 30 graus agora, ó. Então para você que não sabe lidar muito bem com o transferidor, você vai pegar o seu transferidor e bem no meinho dele, cadê meu transferidor de verdade? Aqui, ó, você tem um desse, né, provavelmente. Vou pegar o de verdade, igual você tem aí. De verdade, não que o meu seja de mentira, né? O meu é maior. Olha, o que você vai fazer? Você vai pôr esse meinho que tá aqui, tá, no seu transferidor, bem aqui no encontro das duas retas perpendiculares. Posso fazer com esse, ó, mas aí não vai dar para você observar bem. E você vai alinhar esse 0 aqui com essa linha aqui. Eu vou fazer com o meu aqui, o maior, para ficar mais visível. Então, eu aliei essa indicação aqui com a minha linha, ele está bem no meio certinho. Vamos lá, marcando 30 graus, ó. 30, que é o 150 aqui, ó, 30, daí 60 e 90. 90 já está marcado, certo? Continuamos, então. 90 mais 30, 120, ó, 120 aqui. Mais 30, 150, tá marcado 150, e o próximo, 180. Ok, marquei esses aqui que são os múltiplos de 30, agora eu vou pegar a régua e vou marcar certinho ali no arco, e já vou aproveitar, olha o que eu vou fazer, eu já vou aproveitar, passo aqui no meio certinho, e marco o que vai ficar aqui embaixo, ó, que vai ser 180 mais 30, vai dar o 210 aqui, ó, já aproveito, não preciso continuar com o meu transferidor. Pronto, marquei, agora eu vou no outro, aqui ó, 60 ali que eu tinha marcado aquela hora, passo pelo meio para marcar o que está lá embaixo, ó. Já vou aproveitando. 0 que tinha 30, depois 60, depois 90. Aqui que eu vou marcar o 120 agora. Deixa eu arrumar o 120. Ó, já vou aproveitar e marcar o de baixo para não precisar virar o transferidor, ó. Marco o que está aqui lá de baixo do quarto quadrante. E o outro de 150 correspondente com o que está lá no outro quadrante também. Olha, tá vendo? A gente já vai aproveitando a régua aqui fazendo. Então, 90, esse daqui vai ser o 120, esse daqui o 150, 180. Depois, mais 30, 210, mais 30, 240. Depois, mais 30, 270, mais 30,
300, e mais 30, 330, e mais 30, 360. Então, eu construí aqui no círculo trigonométrico, coloquei todos os que são múltiplos de 30, os arcos múltiplos de 30. Ah, Giz, mas eu já vi que também tem os de 45, porque se você olhar na sua tabela, quando você aprendeu lá seno, cosseno e tangente, lá no triângulo retângulo, que eu até cantei a musiquinha, né? Lembra? 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Você põe a raiz no 3 e no 2. A tangente é diferente, vejam só vocês. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Então, quando nós utilizamos essa tabela, veja que nós temos aqui os ângulos de 30, 45 e 60, que são os ângulos que estão localizados no primeiro quadrante. Mas, Gi, você não marcou 45, é o que nós vamos fazer agora. Pegar o transferidor e marcar o de 45 graus e depois os seus respectivos. Então, vamos lá de novo. 45 graus, e do lado de cá, eu vou marcar quanto? Ó, veja que de 30 para 60, tem 30 de diferença, certo? Metade de 30 é 15, ó. 30 mais 15, 45, ó. Posso pensar assim. Aqui, ó, de 120 para 150, a diferença é de 30. Então, pega a metade a 15. 120 mais 15 vai dar 135 aqui, ó. Então, aqui vai ser o 135. Pronto. Marquei esses dois aqui, o do 45 e do 135, já acho os outros. Por quê? Porque eu coloco a régua aqui no primeiro quadrante, passando ali pelo meio, ó. Eu já vou achar. Então, esse que é o de 45, que vai estar lá embaixo, você já sabe qual é? Vai pensando aí para falar para mim. E da mesma forma eu faço do segundo com o quarto quadrante, olha. Então, aqui eu tenho do 135 e aqui embaixo eu tenho o do... Quem que já sabe? Vamos lá, completando aqui. 45, aqui é o 135, aqui é o 225, porque 210 com 15, 225, 300 mais 15 e o 315 graus. Então, o círculo trigonométrico que nós trabalhamos, ele é composto por esses arcos, tá? Giz, agora tem que ver uma coisa. Na minha atividade, eles não estão aqui todos em graus, igual você falou. Eles estão todos em radianos. Como transformar de graus para radianos? Então, você vai utilizar uma relação que nós trabalhamos já. Inclusive, eu tenho a explicação na outra aula, que π-rad é igual a 180 graus. E veja que eu tenho a explicação do porquê π-rad é 180 graus, tá? Então, utilizando esta relação, nós vamos conseguir encontrar de todos aqui. Deixa eu apagar esse aqui, é o sentido anti-horário que você já marcou. Vou pegar só um arco, para fazer de exemplo, depois tem um macete para você. Então, vamos pegar uma regrinha de 3 e fazer aqui, ó. Eu sei que π é 180 graus, então 30 graus que eu vou começar aqui vai ser quantos radianos, né? Porque é π radiano, não pode esquecer. Multiplica cruzado, então vai ficar 30π divide pelo que sobrou, dividido por 180. Aí aqui você pode fazer uma simplificação do 30 com o 180, ó. Primeiro posso tirar o zero daqui com o zero daqui, que é dividir por 10. Agora eu vou simplificar por 3, ó. Simplificando por 3 ambos. 3 por 3 dá 1, então fica só 1π. 180, quer dizer, 18, né, por 3, vai ser 6. Então, gente, eu sei que em radiano, o 30 graus é a mesma coisa que π dividido por 6, tá bom? Aí, para completar todos os outros, eu vou continuando assim. Tira os de 45, tá? Esses que terminam em 5 aqui, tira fora. Só os múltiplos de 30. Então, fica assim, ó. Π dividido por 6. O 60 vai ser 2π dividido por 6. O de 90 vai ser 3π dividido por 6, ó. 1, 2, 3 e continua. Aí, 12π dividido por 6. Tá, Giz, mas no meu livro não tá 2π dividido por 6. Quer dizer que ali dá para fazer uma simplificação, gente. Todos aqui tem todos não, tem alguns que nós podemos simplificar para ficar igual tá no círculo trigonométrico da sua atividade. Aqui eu posso simplificar 2 com 6. 2 por 6 dá para dividir por 2, que vai ficar aqui apenas π dividido por 3. Aí, ó. O que mais que dá para simplificar? Ah, esse 3 e o 6 dá para simplificar por 3, ó. Então, aqui fica 1 e aqui fica 2. Ou seja, aqui só vai ficar π dividido por 2, que era o nosso 90 graus. Aqui, o 4 e o 6 dá para dividir por 2. 4 dividido por 2 aqui vai ficar 2. E 6 dividido por 2, 3. 5 e 6 não dá para simplificar por ninguém. Aqui, ó, 6 e 6 dá para simplificar. Então, aqui, gente, só fica o π, porque eu simplifiquei, sobrou só o π. 180 é o π radiano, que tá aqui, ó, π radiano 180 graus. Ah, lembra que eu tô falando em π radiano, tá?
pi rad, tá bom? Mas para não escrever tudo aqui, rad, para não ficar mais bagunçado, que eu já dei uma bagunçadinha ali, não vamos escrever, mas lembra que não é o 3,14, tá? Pensa bem nisso aí. Aqui veja que o 7 e o 6 não dá para simplificar. 8 e o 6 dá. 8 e 6 dá para simplificar por 2. 6 dividido por 2 dá 3. 8 dividido por 2 dá 4. Ok. 9 e 6 também dá para simplificar por 3, que vai ficar 2. E o 9 por 3 vai ficar 3. Muito bem. 10 e 6 também dá para simplificar por 2, né? Vai ficar 3 aqui e aqui vai ficar 5. 5π dividido por 3. E aqui também não dá para simplificar. E esse aqui dá, ó. 12 dividido por 6 é para dividir direto. Vai ficar igual, então, a... Se aqui o 180 é 1π, 360 vai ser 2π, né, gente? Então, aqui vai ser 2π. Aí, muito bem. Agora faltou o de 45, 135, 225, 315. Então, veja que aqui o de 45, para eu descobrir ele, eu posso aplicar aqui também a regrinha para descobrir o de 45. Então, ó, eu posso fazer que π é 180 graus, 45 que eu quero descobrir vai ser quanto? Multiplico o cruzado, 45π dividido por 180. E faço a simplificação. Dá para dividir ambos aqui por 45, gente. Muita simplificação de fração. Quem faltou nessa aula vai usar agora, hein? Aqui vai ser 1π, 180 por 45 vai ser 4. Então, aqui o 45, ele é π dividido por 4. Aí o 135 é 3π por 4, ó. 1, 3, 5 e 7. Macete aí pra você. Então, aqui o 135 vai ser 3π dividido por 4. O de 225 vai ser 5π dividido por 4. E o 315 que vai ser 7π dividido por 4, ó. 1, 3, 5 e 7. Ah, Giz, mas posso fazer o contrário para tia prova real? Por exemplo, aqui, ó. Para ver se é 135 mesmo, pega 3, multiplica pelo valor do π-rad. O π-rad é 180. 3 vezes 180, 540. 540 dividido por 4 vai ser 135, ok? Então, dá para fazer também a prova real para ver se está fazendo certo. Então, veja que aqui eu mostrei como fazer, como construir o círculo trigonométrico. Você já tem ele pronto, provavelmente no seu caderno, no seu livro, na sua apostila. Aqui eu estou mostrando como chegar, porque às vezes na hora da prova que você vai fazer, você não tem, aí você faz o esboço e lembra esse macete que eu fui explicando para vocês, beleza? Agora, continuando, vamos falar de seno, de cosseno e de tangente aqui no círculo trigonométrico. Veja aqui, você já lembra lá do plano cartesiano, quando eu tenho aqui esse eixo vertical, a gente falava lá no plano cartesiano de y. Quando eu estou trabalhando no círculo trigonométrico, esse aqui vai ser o eixo dos senos, ok? Eixo dos senos. E o que está deitado aqui vai ser o eixo dos cossenos. E onde que está a tangente? O eixo da tangente, ela vai ser paralela ao eixo dos senos. Ela vai estar bem aqui, mas eu vou fazer separado para vocês entenderem. Aqui eu vou falar especificamente do seno, depois do cosseno e depois, por último, aqui vai ser da tangente. Muito bem. Então, o que nós sabemos? Que aqui é 0, que você já viu lá, 90, que é π dividido por 2, aqui é π, 3π dividido por 2, ok? Aí nós podemos analisar como o seno ele está aqui nesse eixo, na vertical, ainda você pode ver alguns macetes que o professor dá, né, que ele falava na sala de aula. O seno ele é sem sono, por isso que ele está em pé, ele está aqui no eixo vertical. Veja que os valores máximo e mínimo que nós podemos encontrar para o seno, ele vai ser de 1, porque esse raio que eu desenhei aqui, ele é unitário, quer dizer que é de uma unidade, é 1, tá? Então, aqui, ó, no π dividido por 2, o valor do seno vai ser de 1. No 3π dividido por 2, que é o nosso 270 graus, o seno vai ser menos 1, ok? Porque ele vai variando. Então, valor mínimo menos 1, valor máximo mais 1. Ô, Giz, mas e quando ele está aqui, então, deitado? Quando ele vai estar deitado, ele é 0, ó. O seno, gente, o seno no 180 graus e no 0 graus, ele vale 0. Tá bom? Marcou bem? Então, ele sempre vai estar na vertical aqui, ó, sem sono, lembra disso. Aí, outra coisa importante de você marcar é qual é o sinal do seno no primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. Aqui no primeiro quadrante, o seno tem valores positivos. Também no segundo quadrante, valores positivos. Ó, pensa aqui, ó,
tá subindo lá para o 1, então os valores são positivos. Aqui embaixo está chegando no menos 1, então os valores dele são negativos. Então o seno ele é negativo no terceiro e no quarto quadrante. Então quer dizer que se eu pegar aqui, ó, o seno de 225 graus, que está no terceiro quadrante, eu sei que vai ser um resultado negativo, tá? Se eu pegar um valor aqui, ó, do segundo quadrante, o seno de 150, eu sei que vai ser um valor positivo. Se eu pego exatamente o seno de 90 graus, ele vale 1. Seno de 270, menos 1, tá? Agora do cosseno, gente. Então, o cosseno, ele anda aqui... Ele anda não, né? Ele está ali no eixo que está na horizontal, deitado. A gente fala com sono. Então, ele está aqui. Aí, da mesma forma, 0, π dividido por 2, π, 3π dividido por 2 e 2π, que é o 360, a volta completa. O cosseno, como nós vimos, ele está com sono. Então, ele está aqui, né? O valor máximo dele é 1 e o valor mínimo dele, menos 1, tá? Aí, quando ele está na vertical, ele vale 0, ao contrário do seno, certo? Agora, vamos analisar os sinais. Cosseno no primeiro quadrante, positivo, ó, ele está mais próximo desse 1 aqui, ó, do lado de cá. Então, os dois quadrantes aqui são positivos. E os dois daqui que estão se remetendo lá para o menos 1 são valores negativos. Ó, como é que é o comportamento dos arcos do seno e do cosseno, tá bom? Aí, por último, na tangente. Onde é que está a tangente que eu falei? A tangente, ela é paralela ao eixo dos senos, ou seja, aqui está o eixo dos senos, a tangente está aqui, ó. Deixa eu desenhar. Então, a tangente, ela está aqui. Então, veja que aqui no 0 graus, porque aqui é onde começou, e no 2π, a tangente vale 0. Ah, Giz, e quando a tangente estiver aqui no π dividido por 2? Não é definido o valor da tangente no π dividido por 2, porque ela não encontra ali, gente, é paralela àquele eixo. Então, não existe o valor da tangente quando for π dividido por 2 e nem quando for aqui 3π dividido por 2, porque ela não passa por aqui, né? Ela é paralela, nunca vai tocar. Então, não definimos o valor para 90 e 270. Não existe também tangente. E quando ela está aqui, ela também vai ser de 0 graus. Valores da tangente. Quando ela está no primeiro quadrante, os valores são positivos. E quando ela está aqui também no terceiro quadrante. Como assim, Giz? Como assim que se você pegar um ângulo de 210 graus aqui, ó, do terceiro quadrante, ele vai se projetar aqui em cima, ó, pro lado de cima. Então, ele vai ser positivo, ó, lá pra cima, ó, tá vendo? 0 pra lá, positivo. 0 para baixo, negativo. Então, quer dizer que os valores que estão aqui e aqui, ó, se eu pegar um valor que está aqui, ó, eu levo ele lá, ele vai tocar lá embaixo na tangente, valor negativo. Então, veja que eu marquei aqui os sinais do seno, cosseno, tangente, os valores nos extremidades principais aqui. Printem a tela. Printaram a tela? Agora, o que você vai aprender? Você vai aprender a parte que eu mais gosto de fazer. Como é que eu vou descobrir, como eu disse aquela hora, o valor do seno de 225 graus? Ele está no terceiro quadrante. Só que aqui na tabelinha, que eu aprendi já cantando, eu só tenho 30, 45 e 60, que são os valores referentes ao primeiro quadrante. Como é que eu vou aprender isso agora? Então, vamos lá que eu vou ensinar você. Bom, então antes de encontrarmos o valor, por exemplo, do seno de 120 e os outros aqui, vamos analisar uma coisinha ali no primeiro quadrante. O que você aprendeu até agora? Então, aqui eu tenho a origem, seria o 0, e até aqui, 1, ok? Nós vimos, então, que esse é o eixo do senos. Muito bem. Se aqui é o 0, aqui é 1, aqui é a metade, né? Bem aqui é o meio, 1 meio. Agora, analisa uma coisa. Se eu ligar aqui, ó, vamos ligar. Esse 1 meio, olha aqui onde ele vem parar. Ele é correspondente ao arco de 30 graus. Aqui não é o eixo do seno, gente, certo? Então, o seno de um arco de 30 graus vale quanto? Vale 1 meio. Compara aqui na tabela. O seno de um arco de 30 graus vale 1 meio. Aí, tá vendo? Nós conseguimos, então, tirar aqui no círculo trigonométrico, tirar, não, olhar, observar, né, quais são os valores também de cada arco. Da mesma forma, eu posso pensar no cosseno. Olha aqui, o cosseno está aqui no eixo horizontal. Vamos pegar, aqui é de 0, vem até 1 unidade aqui esse raio. Então, aqui é a metade, aqui seria 1 meio. Ó, se eu pegar aqui e ligar aqui agora, ó, o arco de 60 graus com aqui, 1 meio. Então, quer dizer que o cosseno de 60 graus é 1 meio? Vamos confirmar aqui, ó. O cosseno de 60 graus, 1 meio.
E assim vale para todos os outros, porque aqui eu tenho 1/2, daí eu tenho um pouquinho mais para frente, que seria o cosseno de 45, que seria a raiz quadrada de 2 sobre 2, que ela é aproximadamente 0,7. Aqui é 0,5, raiz de 2 sobre 2. E o próximo, gente, que seria o de 30. Olha, quando eu faço sem régua, eu faço torto, né? Eita! Vamos fazer com a régua. E aqui, gente, que seria o nosso raiz quadrada de 3 sobre 2, que seria o valor do cosseno de um arco de 30 graus, ó. Cosseno de um arco de 30 graus. Da mesma forma, eu posso fazer a mesma coisa aqui para o seno, ó. O seno de um arco de 60 e o seno de um arco de 45. Então, aqui eu tenho raiz quadrada de 2 sobre 2 e aqui a raiz quadrada de 3 sobre 2, que é aproximadamente 0,86. Quase perto de 1, né? Então, aproximadamente. Então, veja que eu identifiquei esses 3 arcos aqui do seno e do cosseno no primeiro quadrante e agora vamos procurar, então, qual é o seno de 120 graus. Não tem no segundo quadrante os valores. Como que você vai fazer? Você pode fazer uma relação ao arco do primeiro quadrante que você já conhece. Você pode usar a régua aí no seu caderno e você vai ligar, ó, o 120 graus, ó, ele liga diretamente aqui no primeiro quadrante com o seno de 60 graus, certo? Então você pode falar que o seno de 120 graus é igual ao seno de 60 graus. Estou fazendo uma redução para o primeiro quadrante. Ok, mas agora, eu sei o seno de 60? Quanto que é o seno de 60? Ele é raiz quadrada de 3 sobre 2. Então, quer dizer que o seno de 120 graus é raiz quadrada de 3 sobre 2. Aí você precisa parar e analisar qual é o sinal do seno naquele quadrante. Você se lembra do valor do seno? Lembra que eu fiz esse daqui, ó, eu coloquei. Então, o seno no primeiro quadrante positivo, segundo quadrante positivo. 120 graus está no segundo quadrante, certo? Então, logo ele é positivo. Muito bem, vamos deixar aqui do ladinho esse. Dá o do cosseno para mim, produção, aqui é do seno, os sinais do seno, para o pessoal lembrar. E aqui vai ser o do cosseno. Quem marcou, você deve ter marcado aí na sua casa já, no seu caderno, né? Cosseno de 240, vamos lá agora. Você pode fazer com a régua, mas também pode fazer um negócio assim mais fácil. Pode pegar uma linha também, o que for para ficar melhor para você. Seno de 240. 240, cadê? Tá aqui, ó. Posso relacionar aqui o cosseno de 240 com o cosseno de 120. Mas não vai me ajudar muito porque eu não sei o valor do cosseno de 120. Aí eu posso vir aqui para o cosseno de 60. Bem como eu já posso fazer a ligação direta, olha, o cosseno de 240 vem aqui, ó. Tá vendo? Passou certinho aqui no meio, no cruzamento dos dois eixos, e eu liguei certinho. Então, quer dizer que o cosseno de 240, ele vai ser igual ao cosseno de 60. Ah, mas por que eu não podia falar que era igual ao cosseno de 30? Ó, onde que passou a linha aqui? Ela tem que passar pelo meio, né, gente? Fica certinho ali pelo meio. Então, fica aqui. Só que aí, não esquece, analisa o sinal. Cosseno no terceiro quadrante, ó, cosseno, primeiro, segundo, terceiro. O terceiro quadrante, ele é negativo. Logo, vai ser igual a menos o cosseno de 60. Daí é só botar o valor negativo, né? Ou você olha na sua tabela, ou você vem e olha aqui, ó. Cosseno está no eixo horizontal, cosseno de 60, 1/2. Então, você vai colocar 1/2 e já sabemos que é um negativo porque ele está no terceiro quadrante. Perfeito? Então, agora vamos para o cosseno de 300. Cosseno de 300 está aqui, ó, no quarto quadrante. Então, o que eu vou fazer? Vou ligar com algum arco que eu conheço lá do primeiro quadrante. Aí, vamos lá ligar. Aqui, ó. Então, ligando aqui, o que acontece? O cosseno de 300 é igual ao cosseno de 60 também. Analisa o sinal. Então, cosseno de 60 também. Analisando o sinal, quarto quadrante, o cosseno é positivo. Então, é um valor positivo, que é igual a 1/2, que nós fizemos aqui em cima já, né? Muito bem, tá ficando fácil assim, né, gente, fazer essa relação com algum arco do primeiro quadrante. Ó, uma observação aqui que a produção tá perguntando. Quando eu fiz do 240, eu passei pelo meio, certo? Porque, ó, não tem como eu colocar, igual eu disse pra vocês, aqui, ó, no de 30, porque olha onde ele vai passar. Daí, quando eu tô ligando de um quadrante, assim, na diagonal, ele tem que passar sempre pelo meio. Mas, por exemplo, lembra que eu disse que eu poderia ter relacionado o de 240 com aqui o de 120? Ó,
liguei reto. E depois eu poderia ligar o de 120 com o de 60, ó, também liguei reto. Então, nesses casos, de um quadrante vizinho com o outro, você liga reto, né? Agora, de um quadrante que não tá vizinho assim de outro, só pela diagonal, você tem que passar pelo encontro das duas retas. Certo? Produção, tudo bem? Conseguiu entender? Beleza. É que a dúvida da produção também é a sua dúvida aí, então vale, né, gente? Seno de 225, cadê ele? 225 tá aqui, ó, terceiro quadrante. Vamos lá de novo, vamos botar. Eu vou relacionar o seno de 225, ó. Posso vir aqui, sempre tem que ser reto, não pode ser tortinho assim, ó. Não posso relacionar o seno de 225 com o 150. Por que não? Analisem outra coisa também. De 180 para 225, não foi 45 graus? Ele não andou 45 graus para baixo? Se eu estou voltando para o segundo quadrante, eu subtraio. 180 tira 45, vem para o 135. Por isso que eu não posso relacionar lá com o 150. Então também acaba explicando a pergunta da produção agora há pouco. Por que eu tenho que fazer a ligação assim ou porque tem que ser sempre reto, tá bom? Então vem aqui no de 135. Agora do 135 para o primeiro, eu vou vir onde? Qual arco que eu conheço? É o de 45. Posso fazer esse caminho, mas como ele é muito longo, eu já faço direto a ligação, ó. Eu faço do 225 lá com o 45, que vai ser igual, então. O seno de 225 vai ser igual ao seno de 45, só que eu preciso analisar o sinal. Terceiro quadrante, cadê seno? O terceiro quadrante, ele é negativo, então vai ser um valor negativo. Vai ser o de 45, nós sabemos que é a raiz quadrada de 2 sobre 2. Raiz quadrada de 2 sobre 2. Aí, ó, eu consigo encontrar os valores dessa forma. Se eu pegasse, produção, escolhe um para eu fazer aqui agora. Um seno ou um cosseno? Escolhe. Seno de 150. O seno de 150. Gente, vamos ver quem é que tá craque aí. 150, você localizou? 150 tá aqui, ó. Então, ó, pensa aqui, do 180 para 150 foi 30, não foi? Então você vem aqui no primeiro quadrante e também desloca 30. Você pode pensar assim na diferença que está deslocando, ó. Daqui para cá 30, então volta 30. Ou você pega a sua régua e faz isso aqui que eu tô fazendo, ó. O 150, o seno de 150 se relaciona com o seno de 30. Aí analisa o quadrante. O 150 está no segundo quadrante. O seno no segundo quadrante, ele é positivo. Então vai ser um valor positivo. Quanto vale o seno de 30, gente? Tá aqui o resultado, ó. 1/2. Prontinho, ó. 1 sobre 2. Gente, viu como que ficou fácil? Faz o desenho aí no seu caderno do círculo trigonométrico, faz com a régua, com o barbante, como você preferir. Importante é você ir lembrando e conseguir fazer as suas atividades. E agora vamos fazer o da tangente, calcular a tangente de arcos que não estão no primeiro quadrante. Vamos lá? Então, como você viu lá no começo da aula, eu disse que o eixo da tangente, ele é paralelo ao eixo dos senos. Então, tá aqui em verde o eixo da tangente, perfeito? Então, vamos começar a marcar a tangente de 45 graus. Vamos pensar que a tangente de 45 graus, ó, ligo aqui. O que vai acontecer com a tangente aqui de 45 graus? Ó, ela sai fora aqui até ela tocar o eixo da tangente. Tá bem aqui, né? O 45 graus. Quanto equivale isso? Você consegue perceber que essa distância que tá aqui é a mesma distância daqui, que seria o raio da nossa circunferência ali? Então, olha aqui, ó, você pode observar por aqui também, ó. É de uma unidade. Aí você pode observar a tangente de 45 aqui na nossa tabelinha é igual a 1. Então tá mostrado ali para vocês. Agora, como que eu vou pensar a de 30? Ó, vamos pensar a de 30 graus. O que acontece com ela? Será que vai ser 1/2? Ó, de 30 graus, ela vem bem aqui, ó. Lembrando que o eixo da tangente tá aqui fora. O de 30, eu sei o quê? Ó, do seno eu sei que aqui é meio. Então é um pouquinho mais que meio, olha aqui, ó. Então, a tangente de 30, ela é o quê? Cadê? Tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. Raiz quadrada de 3 sobre 3, ela é aproximadamente 0,57, tá? Marquem aí, 0,57. Então, aqui, um pouquinho a mais que 1/2, nós temos a tangente de 30 graus. Aqui em cima, deixa eu marcar retinho, que tá só para você ter uma comparação em relação ao eixo dos senos. Então, aqui ela vale raiz de 3 sobre 3. Tô marcando aqui para você ir analisando, tá, o tamanho. E agora, se eu começasse a olhar a tangente
de 60 graus, por exemplo, do primeiro quadrante. Olha o que vai acontecer com a tangente de 60 graus. Onde ela vem aqui em cima? Ela é bem maior que uma unidade. Daqui a 1 é quase o dobro, né? Mas não é o dobro. E sim, ela é raiz quadrada de 3, ó. A tangente de 60, raiz quadrada de 3, que é 1,73 aproximadamente. Pronto. Então agora, a partir desses 3 valores que eu conheço da tangente, que são valores referentes ao arco do primeiro quadrante, eu consigo encontrar os outros, como por exemplo, a tangente de 135. 135 tá aqui, ó. Com quem que eu vou relacionar o 135 no primeiro quadrante que eu conheço? Ou você pega a sua régua, que tá aí na mão a régua, 135, você vai relacionar com o de 45. Você sabe, então, que a tangente de 135, ela vai ser igual a tangente de 45. E a tangente de 45, sabemos que é 1, tá? Então, sabemos que é 1. Precisamos fazer alguma coisa a mais. Segundo quadrante, a tangente segundo quadrante, ela é negativa, então vai ser negativo, vai ser menos 1, tá? Da mesma forma, eu não disse isso, mas da mesma forma que eu fiz aqui para cima do eixo, eu poderia ter feito para baixo do eixo aqui, né? Da mesma forma aqui do seno, poderia ter feito aqui, do cosseno que eu fiz aqui, eu poderia ter feito aqui. Mas como eu estou relacionando os arcos todos com o do primeiro quadrante, então eu só preferi fazer ali, talvez para ficar melhor a visualização para você, tá bom? Próximo, tangente de 210. Cadê 210? 210 está aqui, ó. Então eu posso pegar e ligar aqui com quem? Ó, vou na régua ou vou no barbante que eu precisar. Ó, ela vai ser igual a tangente de 30 graus. Consegue observar? Produção, conseguiu visualizar? Sim, então a tangente de 210 vai ser igual a tangente de 30 graus. Tangente de 30 graus. Mas aí eu analiso o quadrante. Terceiro quadrante. Terceiro quadrante, a tangente é positiva. Então vai ser positivo, tangente de 30 graus, raiz de 3 sobre 3. Ou, ó, fazendo aqui ligando a linha 210, liga com a de 30, certo? Que é raiz de 3 sobre 3. Agora essa daqui, tangente de 11π sobre 6. O que é esse negócio ali? Gente, lembra que eu falei que pode ser dado em graus ou em radianos? Como que você descobre quantos graus que é esse daqui? Se no seu círculo trigonométrico não está marcado, como é que você descobre? Você sabe o que mesmo? Qual que é a relação que você viu no começo da aula? Que π rad é igual a 180 graus. Não é o π que é 180 graus, e sim π rad. Eu tenho explicação do porquê que π rad é 180 graus, tá? Então você pode fazer assim, ó, 11 vezes 180, que vai dar um valor, e aí você divide por 6 esse valor. Você pode fazer, ó, faz aí 11 vezes 180, vai ser 081, 081, ó, 0,891, dá 1980. Se você dividir isso aqui por 6, você vai encontrar o 330. Então, a tangente de 11π sobre 6 vai ser igual a tangente de 330, que eu acabei de descobrir ali, né? Aí a tangente de 330, ela é igual a quem? Eu vou ter que relacionar com alguém do primeiro quadrante. Só que eu sei o quê? Quarto quadrante, a tangente é negativa. Então vai ser menos o valor aqui de alguém. Relacionando agora a tangente de 330 com o primeiro quadrante, ó. De 360 para 330, 30 para baixo. Para encontrar aqui 30 para cima, ó, é só fazer assim. Então ela vai ligar direto com a tangente de 30 graus, ó, 330 liga com a tangente de 30. E o valor da tangente de 30 tá aqui, ó, raiz de 3 sobre 3. Só que vai ser negativo, né? Porque tá no quarto quadrante. Então vamos marcar aqui que a tangente vai ser igual a menos raiz quadrada de 3 sobre 3. Então agora vamos fazer um para ver se você está entendendo mesmo, tá? Da tangente. Faz aí, produção, faz aí também. A tangente de 240, vai lá, vamos lá. Tangente de 240 graus. O que eu tenho que fazer então? Localizar onde está o 240 graus? Tá aqui. Terceiro quadrante. Terceiro quadrante, a tangente é positiva, beleza. Agora vamos achar alguém do primeiro quadrante. Coloco aqui 240. Não posso fazer isso aqui, tá, gente? Lembre-se que eu tenho que passar pelo eixo aqui, pelo encontro dos eixos. Ó, ela vai ser igual a tangente de 60, ó. Passou pelo 60, que é raiz quadrada de 3 sobre 3. É um pouquinho curtinho, mas tá valendo. Então, eu sei que vai ser igual a tangente de 60, que vai ser igual a raiz quadrada de 3.
prontinho, gente. Assim que nós podemos encontrar os valores dos arcos que não estão no primeiro quadrante, que eu não conheço. Você sempre vai fazendo assim e voltando para o primeiro quadrante. Expliquei aqui o jeito que eu vejo, que eu aprendi, eu vejo que é mais fácil de fazer do que ficar fazendo pi menos não sei o que, 3pi mais não sei o que ou menos. Então esquece disso, faz desse jeito aqui, que é bem prático para você arrasar aí na sua atividade. Se você gostou da aula, dá aquele like pra Giz e não esquece de compartilhar com os seus colegas. Ó, precisou de algum conteúdo? Digita aí o nome do conteúdo e Giz com Giz na frente para pegar aquela aula para te ajudar. E caso você não encontre, você deixa nos comentários: Giz, não encontrei tal aula, que eu mando o link para você, ou se não tiver gravado, eu providencio aí na lista de gravação. Combinado, gente? E eu vejo você na próxima aula. Tchau!